Eles achavam que a casa era assombrada por um espírito, mas o que realmente aterrorizava aquelas meninas era algo muito mais sombrio. Algo que ninguém poderia imaginar escondido entre as paredes, espreitando a cada movimento delas. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. Em 1986, a Anne e a Jéssica, duas irmãs adolescentes, estavam passando pelo pior momento de suas vidas. A mãe das meninas havia sido diagnosticada com câncer. E embora ela já estivesse com a doença, a partida dela aconteceu de uma forma muito repentina. Então pegou a família totalmente de surpresa e elas ficaram devastadas. Por conta disso, as duas passaram a viver agora em tempo integral com seu pai chamado Brian. Ele já trabalhava bastante e ficava muito tempo fora de casa, mas com a partida da esposa, ele precisou se dedicar ainda mais para garantir o sustento das meninas. Com o pai frequentemente ausente, a Anne e a Jéssica ficavam por longos períodos sozinhas dentro de casa, e isso fazia com que elas pensassem muito na mãe delas. Em meio a tudo isso, elas decidiram que fariam uma sessão espírita com o tabuleiro Ouija para tentar algum contato com a mãe. As duas não esperavam resultados reais. Na realidade, elas nem sabiam fazer aquilo direito e elas só estavam fazendo aquela sessão para ter uma espécie de conforto. As duas pegaram o tabuleiro, se dirigiram até o porão e elas começaram a fazer algumas perguntas como: você está aqui, pode falar conosco, me dê algum sinal. Mas naquele momento nada aconteceu. Naquela noite tudo ocorreu bem. As duas foram dormir e o Brian ainda não tinha chegado em casa. As duas dormiam em quartos diferentes, mas durante a madrugada uma coisa muito estranha aconteceu. A Jéssica acordou com alguns barulhos na parede. Ela achou aquilo tudo muito estranho e decidiu ir no quarto da irmã para ver se ela também estava ouvindo aquilo e se não era coisas da sua cabeça. As duas ficaram em silêncio tentando entender o que era aquilo. E foi então que elas imaginaram que aquele contato espiritual tinha dado certo e que a mãe delas estava ali. Elas faziam várias perguntas que eram respondidas com batidas na parede. E naquele momento foi algo muito reconfortante para as meninas, porque elas começaram de fato a acreditar que a mãe delas estava ali conversando e se comunicando com elas. Quando Brian chegou em casa, as batidas pararam e foi então que as meninas decidiram contar para ele tudo o que tinha acontecido. Elas não estavam nem um pouco assustadas. Na realidade, as duas ficaram muito animadas e felizes ao contar para ele. Mas o Brian estava exausto. Ele já tinha trabalhado o dia inteiro e ele também estava vivendo aquele luto. Então, por isso, naquele primeiro momento, ele acreditou que tudo aquilo era a imaginação das duas. Quando ele ficou sabendo da história do tabuleiro Ouija, ele ficou ainda mais convencido que aquilo era uma reação emocional. Ele até cogitou em colocá-las na terapia para as duas conseguirem lidar com aquele luto. Ele disse para as meninas irem dormir, falou que tudo ficaria bem, que no dia seguinte eles conversariam, mas durante a madrugada as batidas continuaram. Elas se repetiam todas as noites e às vezes acordavam as duas meninas durante a madrugada. E o mais estranho de tudo isso é que quando as duas chamavam o seu pai para ouvir também, as batidas simplesmente paravam. Conforme o tempo foi passando, além das batidas da parede, coisas muito estranhas começaram a acontecer dentro da residência. Os móveis eram encontrados ligeiramente fora do lugar e também os talheres da casa eram encontrados em locais diferentes. Mas para o Brian, aquilo não tinha mistério nenhum. Na realidade, ele achava que as próprias meninas estavam fazendo tudo aquilo. O pai ainda conversou com as meninas. Ele disse calmamente que a mãe dela já tinha partido e que aquela história de fantasma não ia conseguir trazer ela de volta. Então ele disse para as meninas pararem com aquilo, porque se isso não acabasse, ele com certeza colocaria as duas em uma terapia. Só que para Anne e para Jéssica, aquilo não era uma invenção. Elas tinham 100% de certeza que as duas não estavam fazendo aquilo. E aquilo que antes servia de conforto, agora passou a causar medo nas meninas. Isso porque elas entenderam que aquilo que estava dentro da casa queria fazer uma grande brincadeira com elas. As duas ainda começaram a desconfiar que durante aquela sessão espírita, elas não tinham conseguido contato com a mãe, mas sim, elas abriram a porta para um outro espírito entrar na residência. As duas estavam apavoradas, mas o pai não acreditava nelas. Em janeiro de 1987, as duas irmãs estavam na sala quando as batidas começaram a acontecer, mas dessa vez elas não vinham da parede, elas vinham do porão da residência. Mesmo com muito medo, as meninas decidiram pegar uma faca
e desceram até o porão. Mas assim que elas chegaram lá, aquele som simplesmente parou. Elas vasculharam tudo, olharam todos os cantos, mas não encontraram nada que pudesse justificar aquele barulho que tinha sido feito. Elas estavam prestes a subir, quando em uma das paredes, escrito em vermelho, tinha uma frase: "Venha me encontrar, eu estou no seu armário." Naquele instante, tudo mudou, porque aquilo que estava dentro da casa não estava só fazendo barulhos na parede e também mexendo em objetos, mas agora também se comunicava colocando frases na parede. Apavoradas com o que tinham visto, as duas decidiram correr para o vizinho para conseguir ajuda. As irmãs contaram tudo o que tinham visto, o vizinho percebeu que elas estavam de fato apavoradas e permitiu que elas ficassem lá até o pai chegar em casa. Assim que o Brian chegou e o vizinho contou tudo o que tinha acontecido, ele foi direto naquele porão e ele realmente viu aquela frase escrita na parede. Ele ficou furioso com as meninas. Ele disse que elas passaram de todos os limites possíveis. E foi a partir daí que ele decidiu que as meninas passariam por acompanhamento psicológico. Depois que elas iniciaram a terapia, a casa ficou em silêncio por semanas. Não haviam batidas, escritas na parede e nem objetos fora do lugar. Tudo tinha voltado ao normal, as duas passaram a ter noites tranquilas, mas aquilo foi só por um período de tempo. Mas em uma noite, depois de várias semanas, as meninas voltaram a ouvir os barulhos na parede. Só que dessa vez, os barulhos vinham do andar de cima. Mesmo com medo, elas decidiram ir até lá, e foi exatamente ali que elas encontraram mais uma frase: "Eu estou de volta, encontre-me se puder." Aquela frase era um tom claro de ameaça e as duas ficaram apavoradas. Elas correram novamente para a casa daquele vizinho. Quando o Brian chegou, ele ficou extremamente irritado com aquela situação, porque tudo estava voltando a ser como antes. E foi então que ele falou para as meninas ficarem lá na casa daquele vizinho, porque ele iria investigar toda a residência. Mas assim que ele abriu a porta, ele percebeu que realmente tinha algo estranho. Toda a casa estava revirada. Os móveis estavam fora do lugar, os cômodos todos bagunçados, e ele tinha certeza que as meninas não tinham feito aquilo. Ele andou em silêncio por toda a casa, olhou em alguns locais e se dirigiu até o quarto da Annie. E assim que ele chegou lá, ele já viu uma frase escrita na parede: "Case comigo?" Quando o Brian decidiu abrir o guarda-roupas, ele deu de cara com um homem lá dentro. Ele estava usando uma peruca loira, um vestido da sua esposa falecida e também estava com um machado em suas mãos. Ele não disse nada, ele ficou parado apenas encarando o Brian. Naquele momento, o choque foi tão grande que o pai não sabia nem o que fazer. Quando tentou reagir, aquele rapaz saiu correndo, o Brian tentou segurar ele, mas ele desapareceu nos corredores da casa. Naquele momento, o pai percebeu que o perigo dentro daquela casa era muito real. Ele correu para o vizinho e chamou a polícia. A polícia revistou toda a casa. Eles olharam todos os cômodos, mas não encontraram nada. Não havia nenhum sinal do invasor. E na cabeça do Brian, aquilo não fazia o menor sentido. Como um homem conseguiu escapar vestido daquele jeito e ninguém nas redondezas viu nada, e também ele conseguiu fugir tão rápido? Além disso, ele também se sentia muito culpado por não ter acreditado nas meninas e visto que na realidade existia um perigo real dentro de casa. Por 2 dias, nada mais aconteceu. Tava tudo normal, até que as filhas começaram a ouvir novamente barulhos na parede. Novamente a polícia foi chamada e dessa vez eles fizeram uma varredura muito minuciosa e encontraram algo no porão. Atrás da lavadora e da secadora havia uma pequena tábua de madeira que estava encostada na parede. Ao empurrá-la, eles encontraram uma passagem escondida entre as paredes da casa. E foi exatamente ali que eles encontraram o Daniel LaPlante escondido e observando tudo. A polícia não conseguiu estimar o tempo que o Daniel estava escondido nas paredes da casa, isso porque as evidências que estavam ali mostravam que ele poderia estar semanas escondido ou até meses. O lugar tinha muito lixo espalhado, tinha restos de alimento, um saco de dormir e também várias roupas da família. Outra coisa que a polícia descobriu é que o Daniel tinha feito buracos na parede para conseguir observar a família. Mas quem era o Daniel? O Daniel LaPlante nasceu no dia 15 de maio de 1970 em Massachusetts.
A sua infância foi marcada por traumas profundos. Ele viveu em um lar extremamente desestruturado e sofreu vários abusos físicos e psicológicos. Isso causou grandes mudanças na sua personalidade e, por esse motivo, desde criança, ele já apresentava muita instabilidade emocional. Frequentemente, ele estava sujo, andava mal arrumado e tinha grandes dificuldades na escola. E todos esses fatores ajudaram com que ele fosse uma pessoa muito isolada. Na adolescência, ele passou a andar com um grupo de pessoas que também tinham os mesmos comportamentos que ele. E foi nessa fase que ele passou a observar as pessoas pela janela e também se tornar um garoto muito estranho. Poucos dias antes daqueles barulhos estranhos começarem a acontecer na casa da família Andrews, a Anne, ela conheceu o Daniel por telefone. Ninguém sabe como ele conseguiu o telefone, mas ele ligou em um dia para a Anne e eles começaram a conversar. Ele se apresentou como Danny, disse que estudava na mesma escola que ela, e os dois criaram naquele momento uma grande afinidade. Ele dizia ser alto, forte e com os cabelos loiros, e naquele momento eram todas as características que a Anne gostava. Até que um dia os dois decidiram se encontrar, e assim que o Daniel bateu na sua porta, a Anne já percebeu que ele era completamente diferente do que ele tinha falado. Além disso, ele também estava muito sujo naquele dia, mas mesmo assim a Anne não recusou. Os dois saíram para conversar. Esse encontro não durou muito tempo, isso porque em um determinado momento ele ficou sabendo da morte da mãe da Anne e ele ficou fissurado no assunto. Ele foi muito indelicado, fazia várias perguntas estranhas e a Anne não se sentiu nada confortável naquele momento. Eles terminaram o encontro e ela foi embora para sua casa. Ela chegou a comentar com a sua irmã Jéssica que aquele encontro tinha sido muito estranho, que ela não tinha a menor intenção de continuar conversando com ele, mas mal ela sabia que aquele era só o começo do que estava para acontecer. O Daniel ficou preso por apenas 10 meses. Como ele tinha 16 anos de idade, ele ficou preso em um centro de detenção juvenil. Mas esse não seria o primeiro caso dele a aparecer nas manchetes. Assim que ele saiu do centro de detenção juvenil, ele invadiu a casa de um vizinho, mas ele não só ficou escondido observando, ele roubou 2 armas da residência. Na tarde do dia 10 de dezembro de 1987, ele invadiu a casa da família Gustafson. E lá, ele assassinou a mãe da família, chamada Priscila, de 33 anos, que estava grávida, a sua filha Abigail, de 7 anos, e também o seu filho William, de 5 anos. O crime foi tão cruel que até os investigadores mais experientes ficaram chocados com o que eles tinham visto ali. Por conta desse caso e também da forma que ele fez aquele crime, ele já era maior de idade e ele foi levado até uma prisão de segurança máxima. O Daniel foi condenado a 3 prisões perpétuas, com a possibilidade de condicional depois de 45 anos. E aí vocês sabem o que eu fico pensando? Se ele foi capaz de fazer aquilo com a família Gustafson, será que ele já não tinha essa intenção com a família Andrews? E vale ressaltar nesse caso que, como ele é antigo e não tem muita documentação, existem algumas inconsistências. Mas isso não muda os fatos principais do caso. Tudo aquilo que eu contei, toda a cronologia é exatamente igual. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. Eu imagino a família quando descobriu que na realidade não era um espírito que estava ali, mas sim uma pessoa de carne e osso e também com uma certa maldade. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar um like para mim. E também, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Eu sempre trago 2 vídeos longos toda a semana e também todo dia tem vídeo curto. Um grande beijo e até o próximo vídeo!